Está começando o 22º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Participam da conversa desta noite o historiador Marco Antônio Villa, professor da Universidade Federal de São Carlos, o jornalista Ricardo Setti, colunista do site de Veja, e o jornalista Reinaldo Azevedo, também colunista do site de Veja. Você pode participar mandando perguntas ou comentários pelo Twitter e respondendo à enquete que termina hoje. A enquete quer saber o seguinte: quando é que vai terminar o julgamento do Mensalão? Em outubro, novembro ou dezembro? Ontem, 19% achava que o julgamento terminaria em outubro. Já são 23%. Aumentou a taxa de otimismo. 33% achavam ontem que terminaria em novembro. Já são 35%. E se ontem 48% achavam que terminaria só em dezembro, hoje esse índice diminuiu para 42%. Antes de começar a nossa conversa, vamos saber o que tem a dizer Gabriel Castro, diretamente do Supremo Tribunal Federal. Gabriel, como é que foi a sessão desta quinta-feira? Pois não, Augusto. O voto do ministro Gilmar Mendes, concluído agora há pouco, tornou definitivo o que já era previsível. O Supremo Tribunal Federal confirmou definitivamente que durante o primeiro governo Lula houve um amplo esquema de compra de apoio político de partidos aliados. A partir de agora, toda a gritaria negacionista encontrará sua resposta na decisão soberana do STF. Gilmar Mendes formou a maioria para a condenação dos réus ligados ao PT, ao PTB, ao PMDB e ao antigo PL, acusados de corrupção, com exceção de Pedro Henrique, o deputado federal, que tem contra si um placar de 5-2 e ainda pode ser absolvido. Estão condenados Valdemar Costa Neto, Bispo Rodrigues, Pedro Correia, Romeu Queiroz e Roberto Jefferson, além de personagens secundários neste enredo. Na decisão de hoje ficou claro que, apesar da variação em algumas nuances, nem mesmo os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli se atrevem a negar os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no esquema do Valeroduto. A grande dúvida é se os acusados neste capítulo da denúncia serão punidos também por formação de quadrilha, já que as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber argumentaram hoje que essa acusação não foi comprovada. Augusto. Muito obrigado, Gabriel. Vamos então à primeira rodada. Villa. Não, eu acho que hoje foi um dia auspicioso, né? Porque quando votam, sai do relator ou do revisor, que é uma coisa monótona, chata, todo mundo fica cansado, parece que a gente não tem o que falar, passa realmente para os 8 ministros, hoje parte deles é que votaram, criam mais dinamismo no próprio julgamento. E sobe a taxa de otimismo, isso, como mostrou a enquete. É verdade. Né? E tem outras leituras, outras interpretações, e eu também sinto que os ministros estão loucos para falar, né? Porque deve ser duro ficar tantas horas em silêncio, desde o dia 2 de agosto. Dias, você ficando em silêncio e tal. Então, acho que os votos foram muito interessantes. Hoje foram colocadas questões, claro, que vão ter de discutir aqui, algumas questões polêmicas e tal, mas o julgamento caminhou, né? Eu esperava até, inicialmente, que terminasse os votos todos hoje, que faltam ainda do presidente, Aires Brito, falta do Marco Aurélio, do Celso Mello, um trechinho do Dias Toffoli, que precisou sair para a reunião do Tribunal Superior Eleitoral. Desde que eles tivessem, eu acho que o voto do próprio Fux acabou se estendendo um pouco, e o velho problema, sem ser chato, começou outra vez atrasado a sessão, e o intervalo foi muito mais longo do que o prometido. Então, infelizmente, inclusive até no sentido de compreensão do tema, é ruim esse corte. Né? Inclusive o Dias Toffoli vai falar um restinho do voto na segunda-feira. Mas eu acho que foi uma sessão muito boa, colocando questões centrais aí para o julgamento, e fez a gente ficar um pouco mais animado, falando agora o processo está andando. Né? Ricardo Setti. Achei também, concordo com o Villa, no entanto, fiquei um pouco preocupado com o fato das ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia considerarem que não houve o crime de quadrilha. Até agora. Até agora. E me pareceu assim, um embrião de uma futura absolvição do José Dirceu em relação a esse crime, que não é fácil de caracterizar, mas que, a meu ver, sobretudo pela intervenção do ministro Luiz Fux,
que disse que quadrilha não significa a velha quadrilha dos romances policiais, não significa um grupo de criminosos que se associam para assaltar bancos e tal, mas sobretudo... Pois hoje discute o produto do roubo, exato. Sobretudo hoje em dia, nos crimes financeiros, são muito caracterizada a prática de crimes financeiros por aquilo que o Código Penal classifica de quadrilha. Aí a ministra Rosa Weber fez uma interpretação muito restritiva desse conceito, que eu acho que, seguida pela ministra Carmen Lúcia, está abrindo caminho para que o José Dirceu escape desse crime. Reinaldo Azevedo. Bom, falta agora votar 3 ministros. Com certeza, por todas as manifestações havidas, intervenções ali pontuais ao longo do julgamento, esses 3 votos serão contrários aos réus também, né? O do ministro Marco Aurélio, que disse que houve compra de voto, está dizendo hoje nos jornais, né? O do ministro Celso de Mello, que também não tem dúvida, inclusive esclareceu hoje um ponto em que este programa vem insistindo desde o primeiro dia, né? O parlamentar, primeiro, vota ato de ofício. Em segundo lugar, o parlamentar não precisa votar de acordo com o governo para caracterizar a corrupção passiva. O que você disse mais de uma vez. Mais de uma vez. O ato de ofício não é o ato em si. O ato de ofício é o conjunto de atribuições do deputado e do senador. Entre eles está votar. Se ele recebe por isso, por fora, um dinheiro sujo, é corrupção passiva, ponto final. E o voto do Aires Brito, que também, eu acho que é claro nesse sentido. Então, atenção, o que nós temos aí? O Gilmar formou hoje a maioria, mas vai ser uma maioria absolutamente expressiva, no mais dos casos, de 9-1, no caso do Pedro Henry, provavelmente de 7-2. Né? Então, está consubstanciado, está claro, agora é inequívoco, houve compra de voto. Então, se o mensalão já tinha existido, já existia segundo a Justiça, porque era dinheiro sujo, era dinheiro ilegal, era dinheiro público, peculato, não é? Se houve uma quadrilha que atuou também entre os banqueiros, um grupo que atuou entre os banqueiros, vamos ver se é quadrilha. Agora está comprovada a outra ponta, está comprovada aqueles que receberam. O Supremo já disse, então agora não tem jeito, o mensalão existiu definitivamente, ponto final, a Justiça disse isso com fartura de provas. E atenção, o próprio ministro Dias Toffoli, que é considerado muito próximo do PT e tal, e em alguns casos o próprio Lewandowski está dizendo que sim, estão dizendo que sim. Então houve, eles não tiveram como negar. Quanto à questão da quadrilha, eu compartilho aqui do temor do 7. Eu acho que se fez uma interpretação esquisita do artigo 288 do Código Penal, que caracteriza a formação de quadrilha. Eu não vi ali, eu li a lei, não achei? Eu não vi ali que a quadrilha, como sugeriu a ministra Rosa e até a ministra Carmen Lúcia, que é uma ministra seríssima, as duas são, mas, enfim, eu achei estranha a avaliação, de que a quadrilha tem que ser uma associação permanente, que tem que existir o tempo todo. Não é? Que as pessoas têm que necessariamente viver do produto do que amealham dessa formação. Não me parece. Eu acho que assim, o entendimento do Fux você pode formar uma quadrilha para uma delinquência ad hoc, para uma delinquência específica. Ora, o Banco Rural, né, como o nosso Vila não cansa de lembrar aqui, o Banco Rural esteve presente no escândalo do PC, no escândalo da CBF e agora está nesse. Quer dizer que, então, eu formo a quadrilha, eu formo um grupo para fazer tal coisa. Paro e vou cuidar dos meus afazeres normais. Junto pessoas para fazer uma outra coisa, paro. Então, não tem quadrilha nesse caso? Quer dizer, a quadrilha, se ela atua e interrompe a sua atividade, deixa de ser quadrilha? A quadrilha não se presume que tem uma ata, né, em que os criminosos se reúnem. Vamos praticar crimes durante 10 anos. E acho importante frisar o seguinte, que acho que se não me engano, você não participou desse programa em que o Reinaldo e o Vilas expuseram com muita clareza, muita precisão o seguinte: não se tratou de um projeto financeiro, né? Foi muito mais que isso, muito mais grave. Eu gostaria que vocês
muita gente que nos acompanha agora não ouviu isso, gostaria que vocês resumissem o que é que vocês disseram. Quer dizer, era um projeto de tomada do poder mesmo. O dinheiro era o que era necessário para se chegar ao objetivo. Eles não fizeram isso para ficar mais ricos, fizeram isso para ficar no poder. Era um projeto de tomada do poder do Estado e o dinheiro público, né? É bom lembrar. Lembra no início, lá no dia 2, dia 3 de agosto, no começo do processo que a gente está falando do VisaNet e tal. Isso já foi resolvido, quer dizer, dinheiro público. Sim, isso está totalmente acertado. Então você tinha um projeto de poder de uso de dinheiro público por parte de um partido que queria permanecer décadas no poder. Ousado, né? Muito ousado. E você vai comprando esse apoio político, que agora está consagrado, mas não estava no dia 2 de agosto, quando começou o julgamento, que eles davam outras versões. Agora o Supremo está mostrando que você tem um processo de compra do apoio político. E para você se perpetuar. Portanto, era um projeto de tomada, usando mais outra expressão, de assalto ao céu, de assalto ao aparelho de Estado, para tomá-lo permanentemente. Eu queria só colocar uma questãozinha aqui, que eu me lembrei aqui, que a gente muda um pouco a nossa avaliação quando sai daquela dicotomia relator-revisor. Aquilo empobrece o julgamento. A questão relator-revisor parece que o tribunal está dividido ao meio, e o tribunal não está dividido ao meio. Né? Quando os outros ministros começam a falar, muda tudo. Até o nosso sentimento, e eu acho que também de todos que estão nos assistindo, a gente começa a perceber, porque dá uma ideia, porque como o Lewandowski é aquele que mela o jogo, aquele que dá uma cotovelada, faz o gol com a mão, mas com todo respeito. Com todo respeito. Ele é o ponto fora da curva. Ele é o ponto fora da curva. Aí a gente imagina que a coisa está dividida e a gente começa a ficar tenso e tal. Aí no momento que terminou, e aí os ministros começam a falar, a gente começa a perceber, quase como diria uma antiga filósofa, uma professora, na verdade, de filosofia, não uma filósofa, como já foi lembrado aqui, o mundo vai se esclarecendo. Isso. Né? Aí sim, o mundo vai se iluminando. Aí vai se iluminando. Aí o mundo se ilumina, o processo se ilumina e a coisa vai ficando clara, tal, que é o que ocorreu hoje. Ou seja, começa outra vez sair daquele confronto que parece que está dividido ao meio e não está. E nós teremos certamente algumas votações. 8-2, aliás, 9-1, 7-3. Antes de ouvir o Reinaldo, eu queria registrar o seguinte, que muita gente que nos acompanha não acompanhou a sessão. Votaram hoje os ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Ainda votarão... Agora vem o Celso de Mello, Marco Aurélio, na ordem Marco Aurélio, Celso de Mello e Aires Brito. E um trechinho do Dias Toffoli. E um trechinho do Dias Toffoli. Reinaldo, e também queria que vocês comentassem qual é o voto de que vocês estão gostando mais. O espectador que não acompanhou aí, o Vila, estava se referindo há pouco à professora Marilena Chauí, né, que numa entrevista histórica... Que se diz filósofa. Sedizente filósofa, numa entrevista soi-disant, como ela diria filósofa, numa entrevista disse que quando Lula fala, o mundo se ilumina. O meu mundo se ilumina. O Lula, quando fala, não ilumina meu mundo. Né? Na verdade, ele obscurece o meu céu. Né? Mas eu comentei que quando ele fala, a gramática pede asilo político, foge. O plural foge. Quem iluminou o mundo hoje, quando falou no julgamento, foi o Fux. O Fux deu um voto, aliás, tem dado votos extraordinários, consistentes pelo seu esclarecimento, e lembrou uma coisa básica, né? Ele disse, olha, não existe, porque está um negacionismo aí, né? Não, foi tudo caixa 2, ninguém comprou voto. O ministro lembrou, óbvio, não existe crime de caixa 2. O caixa 2 é uma prática consubstanciada, que tem determinadas características, mas que decorre de outros crimes. Para você fazer caixa 2, você precisa praticar outros crimes. O caixa 2 em si não é um crime. E aí o ministro Aires Brito lembrou também, nesses momentos, né, que o Vila disse, não é o Visconde Partido Homem, não, é outra coisa. Lembrou, atenção, caixa 2 com dinheiro público. É a frase do dia. Exatamente. Nunca vi. Ele falou, caixa 2 com dinheiro público. Não, e nunca ninguém viu, porque caixa 2 com dinheiro público não é caixa 2, é peculato, é roubo. Exatamente. É roubo. O que é caixa 2? O caixa 2 de uma empresa privada é a sonegação fiscal, por exemplo. Basicamente sonegação fiscal. É isso que é caixa 2 de empresa privada. Agora, caixa 2 com dinheiro público é roubo de dinheiro público. Agora, estranho, o ex-ministro da Justiça tem insistido com essa tese durante tantos anos, não é no julgamento. O ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, vem falando isso desde 2005.
Quer dizer, é inacreditável. E ficar engravidando a imprensa pelo ouvido. Porque Sim, o que se repetiu, essa bobagem no jornalismo, o tempo inteiro, como está se repetindo agora, vênia máxima para alguns coleguinhas, o negócio da lavagem de dinheiro, que necessariamente é preciso que você pegue o dinheiro, coloque numa atividade legal, então crie uma lavanderia propriamente, ou crie um não sei o quê, para dar uma aparência legal. Não é preciso... O que me deixa, às vezes, um pouco indignado e fico um pouco acelerado na argumentação é o seguinte, porque as pessoas não leem a lei. Por que não vai ler o texto da lei? Que é claríssima. Que é claríssima. A dissimulação no ato do recebimento, caracteriza, o Fux deixou claro, os outros ministros deixaram claro, caracteriza lavagem de dinheiro. Se eu vou lá e pego, eu hipotético, né, que eu não pego, pego um dinheiro criminoso, assino meu nomão lá e saio para tomar cerveja, não é lavagem. Muito bem, bato a carteira de alguém, vou e uso, não é lavagem. Agora, se eu uso a SMPIB para triangular o recebimento e disfarço esse recebimento, não sou eu que estou dizendo que é lavagem, é a lei. Não, o difícil é entender o caso sem a lavagem de dinheiro. É você fazer o raciocínio pelo avesso. Por exemplo, não houve uma quadrilha. Como é que é possível fazer o que fizeram sem uma quadrilha? E nem a lavagem. Como é que pode não haver uma quadrilha e tudo funcionar organizadamente? Não, claro havia um antes e um depois milimetricamente planejado ali. Exatamente. E com refinamentos de uma empresa que vai para cá, que um banco que intermediando o dinheiro que é liberado sem cheque, sem ordem de pagamento, sem nada. Quer dizer, era uma máquina azeitada. Aliás, Reinaldo, eu queria que você repetisse o que você disse sobre o que era o projeto, como você definiu na última conversa, porque isso ajuda a configurar a existência da quadrilha. O que é que eles queriam? Claro, eles queriam, olha, o que eles queriam era criar um congresso paralelo. Não é? Então você tem, segundo a divisão, né, do coleguinha Montesquieu, você tem a divisão dos 3 poderes. Né? O que eles queriam era anular um poder, era o executivo se organizando, entendo eu, numa quadrilha, para comprar uma fatia do Congresso e ter um Congresso do B. Ter um outro Congresso, de maneira que você torna a democracia, o processo democrático irrelevante. Isto faz parte de um processo, de um projeto. Atenção, é grande, das esquerdas latino-americanas que estão organizadas no Foro de São Paulo. Isto não é paranoia. Durante muito tempo, quem falava do Foro de São Paulo era Olavo de Carvalho, Reinaldo Azevedo, mais 2 ou 3 malucos. Não, ele existe, o Foro de São Paulo existe. Em cada país, o Foro de São Paulo tem um projeto. Não é? Nos países onde eles chegaram ao poder e as instituições estavam no chão, eles partiram diretamente para o solapamento da democracia. Né? Então é o caso em curso na Venezuela. E criaram instituições fajutas. Instituições fajutas. E você também vai aparelhando o judiciário. E vai aparelhando o judiciário lá também. Então é assim, foi na Venezuela, assim está em curso no Equador, está em curso na Bolívia. Na Argentina. E agora na Argentina, porque todos esses presidentes chegaram ao poder com as instituições ao resto do chão. Exatamente. Tá certo? No Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao poder com um país, a despeito de suas mazelas, de seus problemas, com um país razoavelmente organizado institucionalmente. E, portanto, você não pode ir solapando assim o processo democrático. O próprio Supremo está dizendo agora para essa gente, atenção, que ainda não dá para fazer o que vocês querem. Né? Então, aí você parte para outro. Atenção, o mensalão é o bolivarianismo exercido por outros meios. Se o bolivarianismo, nesses países da América Latina, você exerce com milícias armadas nas ruas, com massas, com confronto, com perseguição, fechamento de jornais, cassação de licença de TV, etc. No Brasil não dá para fazer isso. No Brasil eles foram por outro meio. No Brasil eles foram comprar o Congresso. Comprar o Congresso com dinheiro público, calcule a ousadia, quer dizer, falsa. Acusam muitas vezes os críticos do PT, eu mesmo já fui acusado disso 500 vezes, você acha que o PT inventou a corrupção? Não, eu não acho que o PT inventou a corrupção. A corrupção é antiquíssima. A corrupção surge junto com o processo político. Eu não estou dizendo que o PT inventou a corrupção. O que eu sempre disse, sustento, é que o PT tentou alçar a corrupção à categoria de pensamento. Exatamente. Tentou transformar a corrupção em categoria de pensamento. Isto é novo no processo político brasileiro, novo surgido com eles. Não é? Aí, isso é muito grave. Foi isso que eles tentaram fazer.
né? E a sociedade está reagindo a isso. Corrupção aqui e acolá sempre houve, tem de ser exemplarmente punida. Sim, sem dúvida. Agora, o que o Brasil está dizendo não, o que o STF está dizendo não, senhor. É um projeto de poder. O projeto de poder conquistado desta maneira não pode. A Carmen Lúcia fez um bom pronunciamento hoje, lembrando que a política, a política é a única forma civilizada que a gente tem de governar. Não é? Agora, ela tem que ser com ética, porque se não for com ética, não é? Aí então é com guerra, é com bagunça, é com confronto. Perfeito. Não é? Augusto, eu concordo com o que o Vila e o Reinaldo disseram a respeito do projeto de poder sinistro e sombrio que estava por trás do mensalão. Agora, eu pessoalmente, como jornalista, acredito que o Vila não é jornalista, mas é jornalista também, porque escreve na imprensa, nós 4 aqui estamos nos sentindo reivindicados, porque nós estamos sendo insultados por uma camarilha há meses, por dizermos que mensalão era compra de apoio político no Congresso. Por constatarmos que o mensalão é compra de votos de apoio político do Congresso para esse projeto sinistro que o Reinaldo e o Vila tão bem descreveram. E agora nós estamos vendo o Supremo Tribunal Federal, instituição respeitável e composta majoritariamente por ministros indicados por governos petistas, é bom lembrar dizer claramente que houve o mensalão, que o mensalão foi com dinheiro público, foi com roubalheira e se destinou a comprar apoio político. Então a gente está sendo atacado, xingado e achincalhado há meses por uma série de blogs sujos e por leitores cuja condição de leitor é bastante suspeita. Delinquente. Por dizermos isso que hoje o Supremo Tribunal está confirmando por esmagadora maioria, que houve compra de votos. Outro registro fundamental pelo seguinte, eles vinham tentando desqualificar o ministro Joaquim Barbosa. Sim, isso. Mas não, como disse o Vila, quando começam a votar os outros ministros, a gente vê claramente que é o pensamento do Supremo, da maioria esmagadora. E aqui cabe fazer uma denúncia, olha, seríssima, importantíssima. O ministro Joaquim Barbosa, eu fui uma das pessoas que divergiram, eu fui uma delas, do ministro Joaquim Barbosa, também, muitas vezes aqui e acolá, nós todos. Também. Dele e de outros tantos. Eu já divergi até de mim mesmo quando mudei de ideia. Dizer, olha, eu achava isso, não acho mais. Acabou. Acontece. Você pode ser convencido de uma ideia. Eu não sou, como diz o Nelson, eu não sou contínuo do meu erro. É o preço da independência intelectual. Quem não é burro... Agora, eles, no tempo em que o Joaquim Barbosa, aqui e ali, eles achavam que ele servia a seus propósitos, o Joaquim Barbosa era um herói. Agora que o Joaquim Barbosa decidiu, atenção, seguir a lei, seguir a Constituição, o Joaquim Barbosa passou a ser tratado como um negro que entrou no Supremo por cota racial. É isso aí. Eles passaram Ele está fazendo um julgamento técnico que tanto pediram. Aqueles que o viam como herói passaram a desqualificá-lo. Sem dúvida, sem dúvida. Não é? Aquele que era o nosso negro, nunca ninguém botou um negro no Supremo, aí passou a ser apenas um negro, o que aliás era mentira. Quer dizer, isso é de uma vigarice intelectual, moral, isto é racismo arraigado da pior qualidade, é uma nojeira isso que tentaram fazer com o Joaquim Barbosa, botando ele nessa rede suja, financiada por estatais, o que é um outro esculacho. Absurdo. Esculacho, um absurdo, uma cinte legal, moral, sobre qualquer aspecto que se queira. Então, isto também, perderam, tá aí, entende? Eu acho que tem uma questão do Joaquim, eu queria só, com a licença... Depois eu queria introduzir outro tema. Eu queria só, porque eu acho que hoje a gente começa a entender a irritação dos dias anteriores do Joaquim também, e que ocorreu nos outros itens do processo. Porque você trabalha anos, no fim, é bom lembrar que o recebimento da denúncia foi em 2007, em agosto tal. Portanto, você tem 5 anos de trabalho, naquelas condições extremamente difíceis dele, de saúde e tal. Aí, você apresenta o seu esforço de um quinquênio
alguém vai e diz que você não leu o processo, que você desconhece a lei, que você não tomou cuidado com isso, com aquilo, desqualifica, joga no lixo todo o teu trabalho. Então parece que tudo aquilo não valeu nada, mas na hora que se abre aquilo para os outros ministros, o trabalho dele passa a valer. Claro, todo o esforço, o reconhecimento. Então é curioso que isso já se repetiu em alguns itens. Quando vem o revisor e quer fazer, na verdade, ser relator, né, e joga no lixo todo o trabalho do Joaquim, cria-se aquela tensão, que eu acho que a gente sempre fala, pô, mas o Joaquim fica mais calmo e tal, mas ela é muito justificável, porque é um tapa na cara de um esforço de 5 anos de trabalho, na hora que abre a coisa muda. E até porque nós lembrávamos, há pouco antes do programa começar, sim, que não é fácil você concordar com o Joaquim, assim, não é por simpatia, não é pelo charme, não, claro, às vezes ele torna difícil. Claro. Ele é um temperamento. Ele tem um voto inconsistente. Augusto, eu queria lembrar sobre isso, desculpa, Sérgio, uma coisa importante que está nesse gancho aqui. Eu não sei se vocês leram a declaração que fez ontem o Jorge Viana, senador do PT do Acre, irmão do governador Tião Viana, ele próprio ex-governador, que é considerado pertencente à ala moderada. Moderada. Jorge Viana é o que consegue conversar com tucanos. Consegue conversar e tal, nunca se disse um socialista, aliás não mesmo, né, porque saiu de lá, foi para empresa privada, para Vibras, ganhar um dinheirão. O socialismo no PT, aliás, eu nunca vi uma coisa render tanto, né, tantos benefícios privados. O Jorge Viana, ontem, disse com todas as letras, o nosso governo, atenção, aspas, o nosso governo não nomeou ministros para que depois eles fossem nos condenar a pedido da mídia. Que absurdo. Como é? O nosso governo não nomeou ministro. Meu senhor... de novo, cargo de confiança. Meu senhor, não foi o seu governo que nomeou, não. Foi a presidência da República que indicou com a aprovação do Congresso. Exatamente. O senhor não sabe, o senhor não leu a Constituição? Como é que um senador da República diz isso? E quem diz que os ministros, desrespeitando os ministros, dizendo que eles estão votando de acordo com a mídia e mais, dizendo que eles têm projetos políticos. Bom, o que é o Jorge Viana? Fechar o Supremo? É isso que eu ia comentar com você, Reinaldo. Além de tudo que o Vilas colocou a respeito das agressões ao ministro Joaquim, começaram a dizer que ele tem projeto político, ele se candidato a presidente, ou governador, não sei de onde, ou senador da República. Coisa que ele reiteradamente disse que não é o caso. E vou dizer uma coisa, isso aí é até bom. E ainda que tivesse. Eles estão reconhecendo indiretamente, eles estão se desmentindo. E os que dizem isso são os mesmos que há pouco diziam, que é isso? O povo não se interessa por esse negócio. Imagina se o povo está pensando em corrupção. Tanto se preocupa com isso que o Joaquim está popular. Nossa. E vem cá, ele é aplaudido. Ainda que ele tivesse um projeto político. A lei proíbe? Nenhuma. Quem foi que tirou um ministro do Supremo para fazê-lo ministro da Defesa? Exatamente. O Nelson Jobim renunciou. Lula. O Nelson Jobim renunciou ao Supremo para ser ministro de quem? Do companheiro Lula. Do companheiro Lula? Exatamente. Então esses petistas, com a devida vênia, já que eles são tão abusados com o Supremo, eu não tenho porquê, sendo o povo e sendo ele o meu representante, não dizer, calem a boca. Queria passar para um outro tema, nós estamos na parte final da nossa conversa, que é o seguinte. Alguns dos que muita gente que acompanha a nossa série de debates, compreensivelmente, diz que a gente insiste muito na questão da demora, do atraso e tal. Eu queria aproveitar esses minutos para que a gente deixe muito claro o seguinte, que isso não é só impaciência com a demora do voto. Questões objetivas, né? Não é neurose, é uma questão objetiva. O nosso lado britânico. Se o julgamento não terminar antes da aposentadoria, né, porque vai chegar aos 70 anos, do ministro Aires Brito, nós teremos complicações sem precedentes. Esse é o problema. Eu queria que vocês comentassem isso para que todo o pessoal entendesse por que nos preocupa a demora. É uma situação complicada. Né? Nós tínhamos, porque a questão, dia 18 de novembro é expulsória. 18, desculpa. Ele queira ou não, né? São 70 anos, ele tem de sair. Isso vai criar um problema complicado, porque ele é o presidente, ele sai. Quem vai sucedê-lo, pelo que manda o regimento? O ministro Joaquim Barbosa, que é o atual relator. Nesse caso... Isso nunca aconteceu, nada parecido. parecido. Que eu me recorde, não.
Então, o que vai acontecer? O regimento, salvo engano, se eu estiver errado, vocês me corrijam, é omisso se o presidente pode ser ao mesmo tempo presidente e relator. Mas Ele já o aconteceu, pode. Pode. Mas acho que apenas em um caso, eu não tenho certeza. Mas não num processo tão Agora, num complexo processo como esse, no processo histórico e tal. Com 50 mil páginas. Com 50 mil páginas e tal. E numa situação também que o relator tem problemas, graves problemas de saúde. Então, e o Lewandowski seria o vice-presidente, que é o revisor e tal. Em suma, é uma situação muito complicada. Por isso que é necessário, e além disso, seria nomeado para o lugar do Aires Brito um outro imediatamente, certamente, minutos depois seria nomeado um outro, que passaria toque de caixa pelo Senado. E nós sabemos que isso o pessoal passa com uma máquina niveladora. Então é uma situação muito complicada. Eu presumo que os ministros, já disse algumas vezes, mais antigos aqui do Supremo e o próprio presidente, vão ter de resolver isso até a primeira semana de novembro. Inclusive com a dosimetria, que é um outro problema. Não adianta terminar o julgamento antes da aposentadoria, mas na hora da dosimetria, ou seja, das penas, não está presente alguém que participou quase de todo o julgamento, que é diferente do caso do César Peluso, que só participou do início do julgamento. É um verdadeiro absurdo, né? Então, tudo indica, realmente, se... Agora, a partir de cerca de 70%, né, o Reinaldo já tinha destacado desse item 6, resolver, vai ser na segunda-feira, né? Aí, entrar a parte lá que vai entrar do Zé Dirceu, Genuíno e Delúbio, nós teremos condições, eu acho, de terminar até os primeiros 10 dias de novembro, antes da aposentadoria dos Brito. Porque a reunião das penas, simplesmente, sabe que eu não acho que é uma coisa tão complexa. Primeiro que só vai votar pelas penas quem condenou, evidente, não pode ser quem absolveu, né? E aí se resolve rapidamente essa questão. Não é algo que você vai ficar 3 dias, e é uma reunião, claro que fechada, é diferente dessa, que é uma reunião aberta. Cada ministro já sabe a pena que vai aplicar no respectivo... E justifica, escolhe. Isso não é... Porque eles estão dizendo que a questão da pena você vai ficar dias e dias. Porque sempre é uma coisa de terrorismo, né? Que não vai terminar nunca. Nada. Isso resolve numa reunião e pegando caso por caso, argumentando, chegando a uma solução, ou se não votando, né? Depende, né? Tem uma coisa, o telespectador, a gente insiste na questão do tempo, por isso que o Vila disse, porque há complicações seríssimas, e no meu caso, além disso, eu até gosto que a meia hora deles dure 1 hora, porque dá tempo de eu cortar a barba, tomar banho, tomar um lanche, eu ainda faço como Xalita, escrevo 3 livros no período, um de poesia, um de conselhos, mando cartas para um padre amigo meu, enfim, né? Já estou no meu 70º. Então, eu gosto desse meia hora que dura 1. Agora, atenção, eu me incomodo com isso porque, vamos lembrar, já que eles gostam do latim, verba sunt servanda, né? A gente, isso vale, isso, quer dizer, contrato é seguido, mas literalmente, quer dizer, as palavras, aquilo que está apalavrado tem que ser cumprido. É uma questão de lógica. Se os ministros estão lá para fazer valer a lei, a meia hora vira uma espécie de lei ali, de combinado. Combinado com a Suprema Corte do país. Por que meia hora tem que ter 1 hora? Hoje teve uma coisa engraçadíssima, porque quando fizeram o intervalo, todas as meia horas deles duram quase 1. Hoje falaram, vamos fazer um intervalo, aí disse o ministro Aires Brito, mas hoje seremos mais breve, apenas 20 minutos. E você já calculou os 20 minutos? Eu já calculei 20 minutos, eu disse, bom, 20 minutos, regra de 3, vai dar uns 45 minutos. Batatulina, deu. Bom, esse horário deles é ótimo. Se a gente pudesse adaptar a nossa rotina, seria uma maravilha. Entendeu? Entrega o texto em 30 minutos. Eu digo, nada assim, nada na vida é assim. Quando está fechando a Veja aqui, se alguém disser meia hora, ou é meia hora, amigo, ou a quantidade de problemas que você cria na empresa é gigantesco. Não é assim nem no Tribunal Eleitoral. No começa Tribunal na hora. Eleitoral, começa na sai hora. para ir para a sessão que tem que começar no horário. Você entende? Então, Os assim, mesmos. Não vejo porque a Suprema Corte do país não vai cumprir horário. Por que não? Com todo respeito, esses horários do Supremo, corte que eu evidentemente respeito, está parecendo os horários do Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Nunca começa na hora, o intervalo nunca era a única coisa que seguia horário, né? Futebol. E mais, não dizia isso, futebol é a única coisa que é pontual, mas 4 horas houvesse um tempo indefinido pela frente, tudo bem, mas não tem. O interessante é essa tua pergunta, porque realmente nós não estamos querendo que acabe correndo o julgamento, não é nada disso, são problemas concretos. E só para reforçar o que os meus companheiros já disseram, na verdade o Supremo não está jogando correndo coisa nenhuma.
para o recebimento da denúncia, você falou que faz 5 anos que o ministro trabalha. Na verdade, são 6, porque a denúncia foi oferecida em 2006 é verdade. e o Supremo recebeu em 2007. Sim. E quem estudou esse caso já naquela ocasião foi o ministro Joaquim Barbosa. Um longo ano, porque ele foi o relator do recebimento da denúncia, né? Então, quer dizer, imagina o processo, é quase inverossímil. Mas se o Lewandowski tivesse sido mais rápido... Um processo de 50 mil páginas. Como aqui o horário é o normal, eu vou ter que apressar... Diferentemente. Ah, Excelência, eu só queria fazer mais uma observação. Data vênia. Uma observação de meia hora. Antes de ler o resultado final da enquete, nós vamos para a imagem do dia, que mostra três deputados a caminho da... já está lá, né? Já está na lista dos condenados. O Valdemar Costa Neto e o Pedro Henrique já estão condenados? O Pedro Henrique ainda não, o Valdemar ainda não. Mas vai ser também. Tem coisas que não tem preço, né? Tem coisas que não tem preço. A enquete, ela foi encerrada com índices parecidos com o da última apuração parcial. 22% dos que nos acompanham acham que o julgamento vai terminar em outubro, 36% em novembro, 42% em dezembro. É um número grande, os que acham que vai ter... É um índice ainda alto, mas vem caindo. O dos mais pessimistas. Antes, vamos para uma rápida rodada de considerações finais. Eu acho que, bem rapidamente, eu acho que hoje foi mais uma derrota dos advogados. Aqueles advogados que são contra o Estado de Direito no Brasil, que são, no fundo, copartícipes da corrupção, porque são contratados a peso de ouro, com dinheiro roubado do erário, estão sendo derrotados outra vez. Então, essa que está insinuando a votação de hoje e tal. Eu acho que isso é muito importante, porque nós teremos não só uma mudança no STF, na democracia brasileira, nas práticas, na ética, mas acho que vai ter muito advogado ou fecha a sua banca, ou vai ter diminuído muito seus valores dos seus honorários cobrados. Hoje foi mais uma derrota. Então, todos esses que estão sendo condenados, eu estou me lembrando do momento da defesa, né, em que eles desqualificaram o Procurador-Geral da República, que ele tinha uma piscina cheia de ratos, que ele era o ministro Gami Silva, apesar de você, amanhã vai ser outro dia. E foram todas aquelas citações. Sumiram. Apareceu a Avenida Brasil, Carminha, Nina, acabaram com ele. Eu acho que ele deve estar sorrindo. Foi chamado o Jô Soares, não sei o quê. Eu acho que quem está hoje sorrindo, certamente, e não é de hoje, mas hoje, mais uma vez, é o Procurador-Geral da República, que se nós elogiamos, e muito bem, eu acho corretamente, o Gilmar, por todo o trabalho, o ministro Joaquim, por todo o trabalho, foi lembrado hoje do Fux, que não parece que está tão pouco tempo no Supremo, a impressão que ele está há 10 anos, pelo jeito que o Fux está, pela importância, pela tranquilidade e pelo conhecimento que ele mostra. A gente tem que sempre lembrar o seguinte: a denúncia competente no Ministério Público Federal e especialmente citar a figura do Procurador-Geral Roberto Gurgel. Né? Perfeito. Ricardo Sete. Eu ia comentar, para encerrar, a postura do ministro Luiz Fux, que foi fundamental para vários itens do julgamento, né? O conceito de formação de quadrilha, que ainda não está firmado, mas que ele, com uma limpidez extraordinária, assinalou hoje, a questão da lavagem do dinheiro, a clareza com que ele se referiu o tempo todo à compra de votos e a questão da relatividade do conceito de presunção da inocência. Se os defensores do réu introduzem um álibi, por exemplo, para justificar determinada situação, isso não deve ser imediatamente aceito pelo tribunal. O álibi tem que ser provado. Então, isso aí é uma novidade interessante e, na verdade, não é nenhuma novidade. Ele só lembrou, o ministro só lembrou com muita clareza que isso faz jurisprudência firmada do Supremo. Então, são 4 pontos em que o ministro Luiz Fux está, a meu ver, brilhando e surpreendendo quem achava que ele era mais um preposto do Palácio Planalto. Queria registrar antes e já agradecer ao Ricardo Sete. Queria registrar que o Sete está voltando, né, daqui a poucos dias para Barcelona.
E é por isso que não vai participar dos próximos programas. Infelizmente para nós. Olha, eu quero deixar claro aqui que quando o Vila, sem querer ser intérprete do Vila, mas é que eu conheço o pensamento dele, né? Quando o Vila fala isso sobre os advogados, ele não está relativizando direito de defesa, não está dizendo que as pessoas não têm direito a advogado, todo mundo tem direito a advogado. O Zé Dirceu tem, o Escadinha tem, o Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar tem, sem querer ficar comparando essas pessoas, porque algumas poderiam se sentir ofendidas. Imagine. Foi muito sutil? Não. Não. Achei que não também. A gente considera o direito de defesa. E a necessidade de todo mundo ter um advogado. Apenas que este egrégio tribunalzinho aqui alertou para o fato de que corrupção passiva estava definida no caput da lei. Quando os advogados tentaram... Atenção, eu admito que um advogado tente defender o seu cliente argumentando segundo a lei. Não pode o que ser me comparsa. parece inadmissível é tentar trapacear a opinião pública, tentar enganar a opinião pública, isso é trapaça intelectual, quando menos, tentando negar o conteúdo de uma lei. E foi isso que se tentou. Perfeito. Foi isso que se tentou quando se disse, não, é preciso haver o ato de ofício. Não é preciso haver ato de ofício no seguinte sentido, assinar o papel. A lei não diz porque isso. A lei não diz isso, porque ato de ofício não é assinar alguma coisa. Ato de ofício é o conjunto de atribuições de uma pessoa. Isso se deixou claro aqui desde o primeiro dia. Não é? Isso deixou claro aqui. Desde o primeiro dia, desde o primeiro dia. A imprensa desde o publicou primeiro matérias dia, dia 2 2 de agosto começou? 2 de agosto. Foi. Está claro lá, vocês podem pegar o arquivo. Então, tentou se enganar. Outra questão, a questão da teoria do domínio do fato. Essa teoria do domínio do fato não é uma coisa que caiu do céu. Também está na lei. Um juiz pode formar suas convicções a partir de um conjunto de evidências. Atenção, quando diz que ele pode formar suas convicções, ele pode formar tanto para absolver quanto para condenar. Não é? A questão que o Sete lembrou agora há pouco, que o Fux lembrou que hoje o Celso de Mello, de forma definitiva, disse há décadas, porque ficam esses línguas de trapo por aí, dizendo que agora inocente tem que provar que é inocente. Não, senhor. Há décadas, quando se alega um álibi, inverte-se o ônus e a defesa tem de provar o álibi. Provar o álibi, lógico. Como disse o Miguel Reale Júnior, quem alega Exatamente, prova. quem alega prova. Então não tem, atenção, não há nada de novo nessa história. Não há nada de novo. O que o tribunal está fazendo, disse muito claro o Celso de Mello e os ministros todos, está seguindo a jurisprudência, sim, senhores. O problema é que os advogados, muito bem pagos, alguns deles, tentaram o que eu chamo de engravidar a imprensa pelo ouvido. Né? Tentaram ir na base dos embargos auriculares, criar movimentos de opinião pública. Isso não é bom. Isso não é bom. E hoje, até pelas palavras do Toffoli, o Toffoli muitas vezes, ao condenar, citou a defesa. A própria defesa alega, portanto, houve defesas ali absolutamente incompetentes. Perfeito. E finalmente, agora só, Augusto, encerro mesmo, minhas palavras valendo por exéquias políticas para um senhor chamado Delfim Neto, Muito bem signatário lembrado. do AI-5, Muito bem lembrado. que havia conseguido, pelo menos intelectualmente, participar do debate democrático de maneira digna, escreveu um artigo, cujo nome é Lula, como se fosse as 4 letras que designam Deus em português, né? Escreve ameaçando a imprensa com controle da mídia, essa bobajada toda sobre a qual o PT fala, e segundo ele, porque o presidente Lula estaria sendo ofendido. O uso do cachimbo, do cachimbo pelo senhor Delfim Neto durante alguns anos, com o AI-5 na mão, deixou-lhe a boca torta. Eu achei que ele tinha pelo menos conseguido consertar as ideias, mas vejo que por baixo daqueles cabelos mais negros do que as asas da graúna, não há rigorosamente nada que preste no que concerne a democracia. Lamento pelo senhor, é um triste fim, doutor Delfim Neto. Complementando, na reunião
que aprovou o AI-5, Delfim Neto considerou o texto insuficiente porque ele defendia a ampliação das medidas para que fosse coberta a área econômica também. E falsificou o índice de inflação de 73, hein? Sempre. Vamos lembrar, quando ele falsificou o índice, Exato. que deu origem, inclusive, ao movimento de reposição salarial no ABC, liderado pelo Lula, em 77. Né? Ele falsificou o índice dizendo que era de 13,5 e tinha sido, segundo o Banco Mundial, de 24 e tal. Né? Ele falsificou, isso é uma coisa inacreditável. Hoje nos estendemos um pouco mais, espero que sem exagero. Estamos terminando o 22º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Muito obrigado ao Reinaldo Azevedo, Ricardo Sete de novo, tá? Continuaremos por telefone. Marco Antônio Villa. Voltaremos na segunda-feira, depois da sessão do Supremo Tribunal Federal, para o 23º debate. Muito obrigado e até lá.